A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao semelhante, afirmou Antônio Cândido, professor da Universidade de São Paulo, crítico literário, sociólogo e ensaísta. Hoje é dia de matutar sobre leitura e literatura pelas ações formativas sociais do Literar com a Infância. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher branca, de pele clara, cabelos cacheados e claros também, um pouco abaixo dos ombros. Tenho olhos verdes, estou vestindo uma blusa na cor rosa pink e ao fundo eu tenho uma parede branca e uma cortina também branca e uma estante com livros. E o intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Marcelo Bessa, um homem branco, de cabelo e barba na cor preta, vestindo uma blusa também na cor preta e ao fundo uma parede na cor verde. E para matutar sobre o literar com a infância, a nossa convidada é a professora Soraya Vieira Santos, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. A professora Soraya Vieira é doutora em Educação, com atuação docente na área de Psicologia da Educação e também é coordenadora do projeto Literar com a Infância desde 2020. E para você que ficou interessado em aprofundar mais a respeito dos estudos e pesquisas da nossa convidada, a professora Soraya, você pode acessar o QR Code que está aqui na tela com o seu currículo Lattes. Professora Soraya, seja muito bem-vinda aos diálogos do Matutando pela Ciência. É um prazer enorme recebê-la aqui hoje. E ficamos curiosos para matutar com você sobre o que é literar. E como podemos compreender este conceito, professora Soraya? E mais uma questão: quais são as finalidades educativas e sociais de literar com a infância? Olá, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou Soraya, eu sou uma mulher branca com cabelos castanhos claros, mais ou menos à altura do ombro. Eu estou vestindo uma blusa preta com um colar colorido. Atrás de mim tem uma estante com livros e uma parede branca à direita. Para mim é um prazer enorme estar aqui nesse programa com vocês e especialmente para falar sobre esse projeto, que é um projeto assim do meu coração, que é o projeto Literar com a Infância. E aí, o que é literar, né? A primeira coisa que vem à nossa cabeça. Esse termo literar não é um termo que está aí disponível com uma definição bem simples, assim, por exemplo, no dicionário. Na verdade, ele é um termo que a gente usou para falar da forma como a gente queria abordar a literatura no momento que o projeto foi pensado. Então, quando a gente pensa em literar, a gente está pensando em leitura de livros, mas também releitura, contação de histórias. Então, é uma abordagem que, na verdade, tem a intenção de incentivar o contato com a leitura. E, nesse sentido, todos podem literar, não só quem conhece de literatura, seja literatura infantil ou não, todos podem literar, todos são nossos convidados. E a gente sempre terminou todos os nossos momentos de leitura no projeto dizendo: vamos juntos literar? Então, essa sempre foi a ideia do conceito de literar aí que foi proposto no projeto. E, nesse sentido, as finalidades educativas, sociais de literar com a infância são justamente essas, né? Assim, de permitir, convidar todos para esse processo de literar, de ler mais, falar mais sobre livros, contar histórias, permitir que as crianças leiam e sejam incentivadas também a contar histórias, convidar os professores para que releiam livros, né? Revisitem livros que porventura eles tenham lido em outros momentos, enfim, permitir que a literatura seja aí nossa companheira, né, na escola, mas não apenas na escola, na família também,
em todas as instâncias educativas. E, professora Soraya, há um contínuo histórico desse movimento de estudos e ações educativas sociais do Literar com a Infância. Qual é a origem do projeto e seus desdobramentos no decorrer desses 4 anos de existência? E também, professora, quem são os participantes e quais são as atividades desenvolvidas? Fala um pouquinho para a gente mais sobre esse projeto. Então, esse projeto, ele nasceu num momento que todos, né, que estavam aí envolvidos com escola, com a universidade, sentiram aquele medo de algo desconhecido, que foi o isolamento social vivido no início de 2020 com a pandemia de Covid-19. Então, eu, professora na Universidade Federal de Goiás, junto com outros colegas também ali da universidade, tanto do curso de pedagogia como do curso de psicologia, né? Nós estávamos em contato com estudantes ali da universidade, mas também com professores da Rede Municipal de Educação de Goiânia, da Rede Estadual de Educação aqui em Goiás, professores também da rede privada e professores e estudantes também do IFG, né, também do curso de pedagogia. E juntos, naquele momento de isolamento, cada um, né, em casa, ainda as redes municipais e estaduais, no caso a estadual, não haviam se organizado, né, assim, depois isso foi de alguma forma sendo esboçado, né, uma forma de manter contato com as crianças, com os professores, mas no início era tudo assim, todo mundo fica em casa, não há nada que possa ser feito, vamos aguardar, né, e todo mundo com muito medo. E aí esse grupo, né, em contato, preocupado também com as crianças que não estavam, né, recebendo muita coisa para fazer, na verdade, estavam nas telas o tempo inteiro, e a gente pensou, vamos contar histórias, né? Vamos incentivar essas crianças a ler livros. Começamos a receber muitos arquivos, eu acho que todo mundo naquela época, né, recebia por redes sociais, né, seja o Instagram, o WhatsApp, arquivos de livros, né, livros gratuitos disponíveis. A gente falou, vamos organizar isso? Vamos perceber, de fato, o que as crianças podem acessar, o que seria interessante para as crianças assistirem, e mais, será que nós também não podemos preparar contações de histórias, de livros que abordam justamente temáticas agora pertinentes a esse momento, como, por exemplo, o medo, né? Naquele momento a gente precisava falar com as crianças sobre medo, medo do desconhecido, medo de uma doença, medo da morte, né? Nós precisávamos falar sobre luto com as crianças, porque muitos viveram essa experiência nas suas famílias e também colegas, né, amigos, enfim. Então, foi nesse contexto que o projeto nasceu, foi um grupo grande, mais de 20 pessoas envolvidas, né, de todas essas áreas aí que eu mencionei, e nós começamos a nos organizar remotamente, né, assim, então eram reuniões online, e começamos a fazer de forma muito caseira, né, contações de história que ficaram arquivadas no nosso canal no YouTube, e também muitas indicações literárias. A gente começou a indicar, por exemplo, locais que as pessoas podiam visitar e que estavam abertos, né, naquele momento, por exemplo, para poder pegar um livro literário ou para ouvir uma contação de história. Quando não era possível a visita realmente física, a gente promovia, por exemplo, a visita virtual, né? Alguns museus estavam abertos naquele momento, e a gente começou a fazer uma curadoria do material online que as crianças podiam acessar e também os professores podiam acessar. Organizamos tudo isso, então a nossa página no Instagram era atualizada semanalmente, depois isso foi publicado no formato de um e-book, mas foi todo um material, assim, que nós produzimos naquela época, foi uma produção bastante intensa, né? Depois do projeto, aí com o retorno, né, fim do isolamento social, o retorno de todo mundo para suas atividades, a gente não conseguiu manter aquele mesmo ritmo de produção. E um tempo depois, então, voltamos com o projeto, mas numa nova edição, que nós chamamos de Literar com a Infância, Tempo de Ler. Aí a ideia era convidar todas as pessoas para, de fato, voltar a ler, né? Então, se naquele primeiro momento a ideia era falar do desconhecido, enfrentar o desconhecido, agora a ideia era, vamos ler? E aí nós começamos a propor sessões curtas de leitura literária, o que fazemos até hoje, né? E as pessoas são convidadas a participar conosco de forma remota. Fazemos a contação de história de um livro, é uma sessão bem rápida, então as pessoas têm ali um momento, né, para tirar ali da sua semana, né, para ouvir uma história literária, conhecer um novo autor, um novo título, e assim a gente pode continuar literando, né? E na última edição, agora, desse ano, de 2024, a gente continua com as sessões de leitura,
essas sessões rápidas, mas nós também estamos propondo sessões um pouquinho maiores, que a gente está chamando de diálogos do literar, e que a gente tem feito a discussão de algumas temáticas aí pertinentes à leitura, à literatura, nesse nosso contexto, que a gente pode dizer aí, esse contexto da cultura digital, desse mundo digital, em que nós temos aí um adversário, né, para enfrentar com relação à leitura, que seriam as telas recreativas, né? Nós temos aí, por exemplo, dados que comprovam que a leitura, ela tem esse impedimento, né? A pesquisa Retratos de Leitura, que foi publicada no ano passado, dados, então, de 2023, mostram que no Brasil as pessoas referem que não leem por falta de tempo. E aí, ou seja, a gente pode pensar, porque os livros são caros, é porque temos pouco acesso a bibliotecas, enfim, espaços de leitura, mas o que a pesquisa nos mostra é que, na verdade, as pessoas dizem que no seu tempo livre fazem outras coisas. Então, elas estão diante de telas recreativas, elas estão, por exemplo, nas redes sociais ou em outras possibilidades de jogos, enfim, diante de telas. Então, esse ano, a partir desse ano, né, o Literar com a Infância quer trazer essa discussão para os professores, para os estudantes, né, que papel que nós temos aí no incentivo ao literar diante dessa questão das telas e da cultura digital. E as atividades desenvolvidas, acho que eu respondi falando que esse ano a gente continua tanto com as sessões curtas de leitura, que a gente chama de fim de tarde literar, porque elas são sempre no final da tarde, né? E essas sessões de diálogos do literar, que estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Bom, e para você que está chegando agora, hoje é dia de falar sobre literar com a infância, com a nossa convidada, a professora Soraya Vieira dos Santos. Nós já dialogamos sobre a origem do termo literar e também a respeito das ações educativas e formativas desse projeto tão bacana intitulado Literar com a Infância. Agora vamos continuar o nosso diálogo com a participação dos estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Meu nome é Taene, sou estudante aqui do IFG, no curso de Pedagogia, e eu gostaria de perguntar para a ciência: o que são relações sociais para a ciência? Pergunta interessante. Vou falar a partir da literatura, né? Acho que a literatura é uma ferramenta maravilhosa para a gente falar de relações sociais, relações entre nós, humanos, né? E que tem tudo a ver com a educação. Então, muitas vezes a gente quer tratar de relações sociais de forma conteudista ou, digamos assim, dando receitas, né? E a literatura nos permite compreender processos que estão aí envolvendo relações sociais de uma forma eu diria, muito mais artística, né? Então eu vou mencionar aqui, por exemplo, um romance que eu acho que é uma obra maravilhosa, chamada O Sol é para Todos, do Harper Lee, e que, se você olha a descrição inicial, pode parecer que não tem nada a ver com relações sociais, por exemplo, né? Mas é uma obra que, à medida que você vai lendo, você consegue entrar ali nas relações que a trama vai estabelecendo e que tem ali uma narrativa que mostra, por exemplo, a questão do racismo, a questão do negro ali na sociedade americana do início do século XX, e questões ali que, por exemplo, muitas vezes em livros didáticos são difíceis de serem abordadas, mas que na trama literária você consegue apreender. E por meio ali de uma narradora, que é uma menina de 9 anos, né, a gente meio que entra na cabeça dela, acompanha ela narrando a história, é isso que a literatura tem de mais belo, né, porque às vezes, por exemplo, na arte do cinema é muito, muito bom também, mas você não consegue entrar ali na cabeça do personagem da forma como o livro permite. E ali, nessa obra, né, O Sol é para Todos, a gente consegue entrar na cabeça dessa menina de 9 anos e percebe como é que ela vai entendendo as relações sociais, né? Eu indico aí para vocês essa leitura e acho que a literatura nos permite, com certeza, compreender muito mais aí das relações sociais. Bom, e nós podemos contribuir com a temática que estamos dialogando hoje através da indicação do e-book Literar com a Infância. Trata-se de uma publicação que abrange referências, material literário e multimídia sobre literatura na infância, inclusive organizado pela nossa convidada, a professora Soraya, juntamente com outros professores.
O e-book está disponível gratuitamente para acesso no link publica.ciar.ufg.br. Bom, e dando continuidade aos nossos diálogos, professora Soraya, dentre as finalidades do Literar com a Infância, podemos destacar o incentivo à leitura e à contação de histórias, como você mencionou já na sua fala. E com essa intencionalidade educativa, fala um pouquinho para a gente sobre os desafios, né, para a formação desse leitor no mundo digital, da conectividade e da interatividade com as telas. Eu acho que esse é o principal desafio que nós estamos enfrentando agora na formação do leitor, né? E eu fico muito preocupada com professores, por exemplo, que lidam com crianças, com adolescentes e que não leem, né? E é o que nós vemos, sobretudo na universidade, formando novos professores, e quando a gente pergunta, né, sobre as leituras dos nossos estudantes, a gente tem a revelação de que eles leem muito pouco. Eles leem, na verdade, as leituras acadêmicas, que são obrigatórias, e nada além disso, né? Então, isso é preocupante, porque a Ana Maria Machado mesmo, ela afirma que não tem como o professor convencer o seu aluno a ler sem falar com entusiasmo das suas leituras preferidas. Então, como que o futuro professor vai dizer para o aluno, para a criança, que ele deve ler e ler com prazer, né? Se ele também não faz isso, né? Se ele não lê. Então, essa é uma preocupação fundamental, né? Na verdade, é preciso também compreender o lugar que as telas estão ocupando aí na nossa vida, né, como eu falei anteriormente, e na vida das crianças também. Então, cada vez mais nós estamos acostumando as crianças, os adolescentes a terem isso que a tela dá de forma muito rápida, esse prazer muito rápido, né? E que a leitura, na verdade, não dá. E a leitura vai exigir um pouco mais de paciência desse sujeito, para que ele tenha prazer. Ele pode ter prazer na leitura, e com certeza terá, mas ele precisa de um pouquinho de paciência. E é isso que nós, educadores, precisamos ensinar. E não há como fazer isso a não ser incentivando a leitura, porque, na verdade, é com quantidade mesmo. A gente precisa de ler mais para poder ter esse leitor numa qualidade de leitura mais avançada. Então, temos aí um pesquisador agora, tem trazido dados muito interessantes, que é o Michel Demurger, um francês que editou em 2022 um livro que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. É um livro importantíssimo para educadores, né, porque ele vai justamente dizer como que as telas estão trazendo um impacto sobre o desenvolvimento e sobre tudo que nos cerca aí nos dias atuais, né? Então, é preciso, sim, trazer essa consciência de que nós podemos usar a tecnologia, ela tem muito a nos oferecer, como inclusive estamos fazendo aqui, né, por meio da gravação desse episódio, mas é preciso também olhar para o impacto que as telas têm, e no caso da leitura, com muito cuidado. Né? Então, nós temos visto a dificuldade que as crianças demonstram, né, para sentar e ler um livro, se elas têm a opção das telas. Então, a gente precisa promover, né, outras possibilidades para que a leitura seja a primeira opção. E aí a gente precisa levar as crianças a uma leitura com prazer, né? O próprio Michel Demurger, ele fala que é preciso que a leitura seja prazerosa para que ela tenha os seus melhores benefícios alcançados. Então, aquela leitura do texto acadêmico, por exemplo, ela é importante, fundamental para a interpretação, né, de uma ideia, enfim, mas a leitura que é por fruição, é essa leitura que vai incentivar, por exemplo, processos relacionados à imaginação, à criatividade, a viver uma outra experiência, diferente daquela experiência que é a nossa, ali do nosso contexto. Então, é essa leitura que a gente precisa prezar por ela, né, e é isso que o Literar faz, convidando professores, família, enfim, para terem cada vez mais momentos de leitura de literatura infantil. Professora Soraya, quantos saberes e aprendizagens nós estamos vivenciando nos nossos diálogos de hoje aqui no Matutando. Mas a gente ainda quer saber mais sobre a temática, e por isso eu gostaria de pedir que você fizesse uma indicação de uma produção cultural sobre tudo isso que nós falamos aqui hoje. Tem várias, né? Eu acho que eu quero indicar o próprio Instagram e o canal
do YouTube do Projeto Literar com a Infância. Aliás, eu quero mencionar que quando nós pensamos no título, nós colocamos infância no singular, mas a compreensão do projeto é de que a infância não é só uma. Então, a infância, na verdade, ela é vivenciada em diferentes contextos, e a gente tem toda uma discussão aí na área da sociologia da infância, né, que nos leva a compreender que o correto seria falar infâncias, no plural. Então, hoje a gente entende que o melhor teria sido isso, literar com as infâncias, mas ficou aí no singular, agora esclarecendo essa nossa compreensão, né, de que em diferentes contextos nós temos diferentes possibilidades para o desenvolvimento da infância. Então, além de indicar o Instagram e o canal do YouTube, eu quero indicar também uma leitura que eu não sei se vamos ter tempo para que eu possa fazê-la aqui, que seria esse livro, O Ponto, de Peter Reynolds. Posso fazer a leitura ou deixo apenas a indicação? Pode sim, professora, vai ser um prazer. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês e ler ao mesmo tempo. Então, a editora WMF, o título é O Ponto, Peter Reynolds. A aula de arte já tinha terminado, mas Vashti continuava grudada na cadeira. O papel dela estava em branco. A professora de Vashti examinou o papel dela em branco. Ah, um urso polar numa tempestade de neve, ela disse. Muito engraçado, disse Vashti. Acontece que eu não sei desenhar. A professora sorriu. Faça uma marca e depois veja no que dá. Vashti agarrou uma caneta e deu uma estocada firme e forte no papel. Pronto! A professora pegou o papel e o observou de perto. Empurrou o papel para Vashti e disse calmamente. Agora, assine. Vashti pensou um pouco. Bem, pode ser que eu não saiba desenhar, mas sei assinar meu nome. Na semana seguinte, quando Vashti entrou na sala de arte, ficou surpresa ao ver o que estava pendurado sobre a mesa da professora. Era o pontinho. A professora tinha pendurado o ponto dela, e com uma moldura de arabescos dourados. Eu sei fazer um ponto melhor do que esse. Ela abriu o estojo de aquarela, que ainda não tinha usado, e foi ao trabalho. Vashti pintou, um ponto amarelo, um ponto verde, um ponto vermelho, um ponto azul. Misturou o azul com o vermelho, descobriu que conseguia fazer um ponto roxo. Vashti continuou experimentando. Fez um monte de pontinhos de várias cores. Se consigo fazer pontos pequenos, também consigo fazer pontos grandes. Vashti começou a espalhar suas tintas com um pincel maior, num papel maior, para fazer pontos maiores. Vashti até fez um ponto deixando o ponto sem pintar. Algumas semanas depois, na exposição de arte da escola, os pontos de Vashti fizeram sucesso. Vashti notou que um menino olhava para ela. Você é mesmo uma grande artista. Eu gostaria de saber pintar, ele disse. Aposto que sabe, disse Vashti. Eu? Não, eu não. Não consigo nem traçar uma reta com a régua. Vashti sorriu. Ela deu ao menino um papel em branco. Quero ver. Com o lápis tremendo, o menino desenhou uma linha. Vashti olhou o rabisco do menino. Então ela disse: Por favor, assine. Então, com esse livro, a gente vê o convite da professora, né? E como que a fala dela transformou a relação daquela criança com a ação. E é isso que o Literar com a Infância propõe, né? Se propõe a dizer para todos que todos podem literar e que, na verdade, a participação de todos vai ser importante aí nesse processo. Então, fica o nosso
convite, né? Acho que assim como o ponto pode ser visto como uma obra de arte, a leitura da criança precisa ser compreendida na sua importância e as contações de história, né? Todas elas podem ser valorizadas aí, entendendo esse papel da literatura. Então, eu quero agradecer pelo convite aqui para participar desse momento com vocês, dizer que assim a gente continua divulgando as ações do Literar com a Infância, que só fazem sentido quando a gente tem a parceria de pessoas que se importam também com a formação, não apenas formação do leitor, mas formação do ser humano. Então, fica o meu pedido para que vocês divulguem as ações do Literar com a Infância, participem, leiam mais, né? Saiam um pouquinho das telas e utilizem aí o tempo para literar. E sempre que puderem, né, entrem em contato conosco e vamos trocando sugestões de leitura, de literatura e contribuindo aí com a infância e com as infâncias, como eu falei. Bom, e com essa bela contação de histórias, a gente encerra o nosso programa hoje. Professora Soraya, mais uma vez, muito obrigada por você compartilhar os seus conhecimentos conosco. E obrigada também ao coletivo Geninhas em Movimento por uma educação antirracista pela proposição desse episódio. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!